Mais um modelo da Jeep que você confere comigo, Jorge Augusto, em avaliação completa aqui no canal. E olha só, trouxemos para vocês aqui o novo Jeep Renegade, que como a gente sabe, passou por uma atualização recente, tanto no visual como também a inclusão de novos equipamentos e a principal novidade. Agora toda a linha do Jeep Renegade tem apenas uma motorização, que é a 1.3 litros turbo com injeção direta. Só que aí você tem opções com 4x2 e 4x4. Esse daqui que vocês estão vendo é o modelo S, que junto com a versão Trailhawk divide aí, digamos assim, o topo de linha da gama. E agora nós vamos conhecer todos os detalhes. A Jeep é o excelente exemplo daquela máxima: em time que está ganhando não se mexe. Bom, ela deu uma pequena mexidinha no visual do carro, mas ela preservou aquele estilo bem característico do Renegade. Então o que ela fez aqui? Fez alguns retoques, mas a gente continua vendo aí a grade do radiador aí com as 7 fendas típicas da marca. Outro detalhe que a gente também pode ver é que ela caprichou bastante na questão da iluminação dianteira do carro, porque todos os elementos aqui de iluminação são 100% em LED. Então você tem aí essa belíssima assinatura luminosa, que também é a luz de rodagem diurna ou assinatura de lanterna. Aí você tem farol alto e farol baixo em LED, luz de pisca em LED e até mesmo o farol auxiliar ali embaixo também em LED. Outra novidade do Jeep Renegade são os sistemas de assistência à condução, que agora estão presentes aí na linha 2022. E todos eles estão baseados naquela câmera ali no para-brisa que filma permanentemente a pista. Então você tem aqui, por exemplo, alerta de colisão frontal com o sistema de frenagem de emergência e mais o aviso de saída de faixa. Além do aviso, também tem um sistema que atua sobre o volante para trazer o carro para o centro da faixa de rolamento quando você está na estrada ou em vias rápidas. Um grande diferencial do carro hoje é justamente a motorização. A gente sabe que no passado o Jeep Renegade foi bastante criticado por falta de desempenho, quando era equipado com motor 1,8 litro aspirado e-torque. Não convencia nada em matéria de desempenho. Aí a gente também tinha a opção 2.0 turbo diesel. Pois bem, agora o Jeep Renegade tem apenas uma única motorização em toda a linha. É sempre esse motor aqui. O 4 cilindros, 1,3 litros, turbo de injeção direta, conhecido aí na Jeep por T270. Esse aqui é o mesmo motor que equipa, por exemplo, o Jeep Compass e também o Commander. E a gente tem um outro carro aí da Stellantis que tem esse motor, que seria a Fiat Toro. Nós não podemos negar os bons números que esse motor entrega. Afinal de contas, a potência máxima varia de 180 cavalos na gasolina a 185 cavalos no etanol. O torque máximo é o maior de toda a categoria onde o Renegade está inserido. São 270 Nm ou 27,5 kgfm, e isso já a partir de 1.750 rotações em qualquer um dos dois combustíveis, tanto na gasolina quanto no etanol. Ou seja, temos aqui um conjunto que efetivamente entrega bom desempenho. Então, pessoal, se a Jeep colocou esse motor em toda a linha, o que ficou diferente? Como nós não temos mais a motorização a diesel, então você vai ter dois tipos de configuração no Renegade. Ou esse motor com o câmbio de 6 marchas com a tração exclusivamente nas rodas dianteiras, ou o caso dessa versão aqui e também da Trailhawk, que em vez do motor a diesel, também tem um motor TurboFlex. Só que aí ele vem equipado com o câmbio automático de 9 marchas, que era o mesmo câmbio utilizado na motorização diesel, e aí você tem um sistema de 4x4 sob demanda, ou seja, a tração é nas rodas dianteiras, acoplando o eixo traseiro automaticamente. Que o desempenho ficou melhor aqui no Renegade, ninguém duvida. Aliás, o 0 a 100 declarado desse carro fica aí na casa de 10 segundos, o que é um número muito bom, considerando o tamanho e o peso dele. Agora, quando a gente aumenta a potência e desempenho, isso tem um preço, geralmente consumo, né? E aqui não é diferente. O Renegade também tem números que, quando a gente compara com seus principais concorrentes, não empolgam tanto assim. Pra vocês terem uma ideia, olha só. Consumo urbano com gasolina, pelo Inmetro, 9,1 km por litro. Etanol urbano, 6,3 km por litro. Consumo rodoviário com gasolina, 10,8 km por litro. E o rodoviário com etanol, 7,6. Definitivamente não são números tão empolgantes. Aqui pelo lado a gente pode destacar algumas coisas, inclusive específicas dessa versão, como por exemplo, as rodas
aro 19 polegadas com pneus 235 de largura, perfil 45. A gente consegue ver que é uma medida mais indicada aí, por exemplo, para uso em rodovia. Não é muito bom fazer 4x4 com pneu tão baixo. E as rodas aqui, elas são pintadas num cinza fosco, o que acaba sendo bonito. Agora, uma coisa que a gente tem que destacar no Renegade e dar os parabéns para a Jeep é o fato de que todas as versões do Renegade sempre são equipadas com freio a disco nas 4 rodas. E também a suspensão traseira é totalmente independente do tipo McPherson. E isso acaba acrescentando um pouco mais de conforto e até mesmo estabilidade. O detalhe é que tem muitos concorrentes do Renegade que não oferecem essas duas coisas juntas. Essa versão S do Renegade, bem como a versão Trailhawk, podem ser consideradas como SUVs compactos. Não por uma questão de visual do carro, mas pelos números que eles entregam, bem como a presença da tração 4x4, ainda que seja sob demanda. Então vamos lá. Ali na frente você tem um ângulo de entrada de 29 graus. Quando a gente compara com os concorrentes dessa categoria, o melhor número é o do Renegade. Aqui atrás, o ângulo de saída é ainda maior, são 32 graus. E olha só, até mesmo aqui o ângulo central, aquele formado pela base da roda, o meio do carro e novamente a base da roda, é de 21 graus. Dessa forma, você consegue ir para uma aventura no fora de estrada, ainda que leve, sem ter muito problema de bater ou raspar a parte inferior do veículo. Agora, essa versão S não é a mais indicada para você colocar no fora de estrada, e existem alguns motivos. Para começar, temos aí uma versão indicada para isso, que é a versão Trailhawk. Só para vocês terem uma ideia, existem algumas mudanças. Na Trailhawk, o ângulo de entrada lá na frente é 30 graus, ou seja, 1 grau maior. E você também tem uma outra diferença, a altura em relação ao solo. Nesse carro aqui nós temos 18,7 centímetros, enquanto que na Trailhawk nós temos 21,6 centímetros, portanto o carro é mais alto. Mas a principal diferença está no pneu, e isso muda e muda bastante a performance no fora de estrada. A medida do pneu faz total diferença no uso de fora de estrada. Essa versão aqui tem uma roda aro 19 polegadas com um pneu perfil 45. Qual é o problema? Quando você vai atacar, por exemplo, uma guia ou até mesmo uma pedra no fora de estrada, você tem uma área de borracha relativamente pequena. E aí quando o pneu vai subir no obstáculo, ele pode ficar muito perto da roda de liga leve ou até mesmo provocar aí uma bolha no pneu. Isso é perigoso. Quando você vai para a versão Trailhawk, a roda é aro 17 polegadas e o pneu é perfil 60. O que acontece? Você tem mais área de borracha aqui. Então fica mais fácil você absorver o obstáculo, colocando o pneu em menor risco e também a roda em liga leve em menor risco. E também tem a diferença da largura. Aqui nós temos um pneu 235, que é melhor para, por exemplo, a aderência no asfalto. Já o Trailhawk tem um pneu 215. Dessa forma, o pneu faz toda a diferença quando você vai fazer um uso no fora de estrada. Aqui atrás, pessoal, tudo também iluminado em LED. Nessa parte superior a gente tem a assinatura de lanterna, luz de freio e luz de pisca, tudo em LED. E ali na parte de baixo do para-choque, até mesmo a luz de ré, uma de cada lado, também é em LED. Aqui por dentro a gente pode destacar alguns porta-objetos, começando por esse que nós temos aqui sob o banco dianteiro. O espaço aqui é quase o de um porta-luvas, então dá para guardar muitas coisas aqui, principalmente aquelas que não podem ficar à vista de outras pessoas quando o carro está estacionado. A gente também tem esse descansa-braço, que é forrado em couro acolchoado, tem até aqui o símbolo da Jeep na parte superior. E quando a gente levanta, tem espaço para guardar mais coisas aqui dentro. A gente tem aqui 2 porta-latas, inclusive emborrachados, e um pequeno chanfre aqui do lado, que serve para você colocar smartphone ou até mesmo a chave presencial do carro. E eu vou destacar também aqui o carregador de celular por indução, que ele fica numa posição bastante prática. E detalhe, esse carregador de celular por indução tem uma ventilação dedicada para não deixar o smartphone esquentar. O Jeep Renegade, em relação aí aos seus principais concorrentes, tem um entre-eixos relativamente modesto. São apenas 2,57 m. Isso acaba limitando um pouco o espaço aqui no banco traseiro. Para vocês terem uma ideia, com o banco dianteiro ajustado de forma confortável para eu dirigir, eu tenho pouco espaço entre o meu joelho e o encosto do banco. A gente consegue ver aqui pouco mais que 3 dedos. A movimentação de pés não chega a ser restrita, mas também não é muito ampla. O ponto positivo é que pelo menos a altura em relação ao teto, ela é maior.
E ainda tem um detalhe, esse carro está equipado com o teto solar panorâmico, então quem viaja aqui atrás também desfruta aí da imagem superior. E os recursos que a gente encontra aqui no banco traseiro? Temos, por exemplo, uma tomada USB para você ligar aí dispositivos eletrônicos como smartphone ou tablet. Temos aqui alça de segurança no teto, inclusive dos dois lados. Ganchinho aqui para você poder pendurar um cabide. Iluminação individual de leitura. E olha outro detalhe que é bem interessante que a gente precisa lembrar. Quando a gente abre a porta do carro, vocês percebam que ela quase abre 90 graus. Isso acaba facilitando o acesso ao interior do veículo. E aqui no banco do passageiro, quais são os recursos que a gente encontra e também como é o acabamento. Então, falando de acabamento em primeiro lugar, a porta, por exemplo, grande parte dela, quase tudo aqui onde você apoia o braço, também ali uma boa região, tem um material suave ao toque que lembra couro. Mas o resto da porta é plástico duro. Ainda assim, a Jeep se preocupa com alguns detalhes, como por exemplo, este plástico mais bem acabado no contorno do alto-falante e até mesmo aqui a maçaneta de abrir a porta num prata fosco. A gente também observa o banco com uma boa forração em couro, inclusive a gente vê aqui a costura contrastante e aqui na borda lateral o couro é microperfurado. Acaba dando um pouco mais de sofisticação. O cinto de segurança do passageiro também tem ajuste de altura, por exemplo. Quando a gente fala de recursos, o que a gente encontra? Ali na porta tem espaço para você colocar uma garrafa. Tem que ser uma garrafa com tampa, não pode ser copo, porque fica um pouco inclinado. E aí você tem que escolher. Ou coloca a garrafa ou outros objetos. O espaço ali é um pouquinho restrito. Mas um diferencial do Renegade é essa alça de segurança aqui, que quando você olha lá de frente, ela parece uma pá, ela lembra uma pá. Mas de toda forma, está aqui e para quê? Quando você vai para uma situação de 4x4, que o carro chacoalha um pouco mais, pelo sim, pelo não, é uma forma do passageiro não ficar chacoalhando e ele pode segurar aqui na frente, uma coisa que os outros veículos da categoria não oferecem. Porta-malas do Renegade, olha só, atualmente a Jeep está declarando esse porta-malas com espaço de 385 litros, mas vamos entender como é que é isso, por quê? Essa é a capacidade em litros líquidos. Ou seja, se fosse possível preencher todos os espaços do porta-malas com líquidos e medir esse volume, daria esse número. Porém, esse número não é muito real, justamente por isso existe aquela medição VDA, que se usa bloquinhos físicos e vê quantos daqueles bloquinhos entram no porta-malas. Dessa forma, por essa medição, com o piso na posição mais embaixo, nós temos aqui 320 litros de capacidade. Então, quando a gente compara o porta-malas do Renegade com os seus principais concorrentes, a gente percebe que esse não é o ponto forte em matéria de espaço. É importante lembrar que os 320 litros VDA são com o piso na posição mais baixa. Por quê? Esse piso aqui, ele sobe. A gente pode, por exemplo, colocar ele nesta posição. E por que o piso sobe e desce? Quando a gente levanta aqui o piso, a gente encontra aqui embaixo um step de uso temporário, que é mais fino. E olha só, existe uma versão aqui do Jeep Renegade, que é a Trailhawk, quando você compra esse carro, ele não vem com o step temporário, ele vem com o pneu integral, e aí não dá para você baixar o piso. Mas ainda assim, nesse carro, imagine que você furou o pneu do carro e colocou o step temporário. Onde é que você vai guardar o pneu furado? Você tem que guardar aqui embaixo. E nessa situação, você não consegue usar todo o espaço fica aqui um pouco menor. E se o espaço não é o forte, a gente tem que olhar a versatilidade do compartimento de porta-malas. Nem sempre você precisa de muito espaço, às vezes você precisa acomodar coisas menores. E aí o Renegade consegue bem, porque dos dois lados do porta-malas, ele tem ali espaços com redinhas que são ideais para você colocar aqueles objetos que são pequenos e sensíveis e não podem ficar rolando dentro do compartimento. E tem mais coisa. A gente observa pelo menos 3 ganchinhos aí daqueles que são muito práticos para você prender sacolinhas de supermercado. Assim elas também não ficam rolando no compartimento. E outro detalhe importante, existe iluminação dos dois lados do porta-malas. Então se você tiver com um lado cheio, o outro lado ainda vai ter iluminação. E eu estou dizendo isso porque tem muito veículo na categoria que só tem iluminação de um dos lados. Agora pessoal, eu vou provar para vocês que o carregador de celular por indução do Renegade com a saída do ar-condicionado em cima faz toda a diferença para o smartphone. Olha só, eu estou aqui com 2 celulares da Samsung. Do lado esquerdo, a gente tem um programinha que mede a temperatura do celular. Ó. Ele está com 30,3 graus. E do lado direito,
eu tenho aqui um outro celular que está com uma diferença pequena, ó, 31,1 graus Celsius. Só que esse smartphone eu vou colocar aqui no carregador de celular por indução, que tem justamente a saída de ar. Já este outro smartphone aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pendurar ele aqui no para-brisa, que como a gente sabe, é uma região bastante quente, porque acaba batendo o sol, e eu estou com ele ligado aqui na central multimídia, no USB da central multimídia, até para a gente ver a capacidade de carga desse USB, que é perto de 1 ampere. A gente vai usar o carro com os dois celulares assim, e depois vamos medir a temperatura. E vamos lá para o nosso teste urbano aqui, né? Primeiro com tachão e lombada e também a manobra do carro. E eu vou aproveitar para fazer um teste de consumo em área urbana. Vocês já viram aí que eu acabei de resetar o computador de bordo do carro. Deixei aqui o computador de bordo 2, né? Que está com acumulado de 8.3, mas vamos ver só na área urbana como é que funciona. Lembrando, né, que eu estou com o ar-condicionado ligado e vou fazer o teste única e exclusivamente numa área urbana. Vamos lá para a nossa manobra? Engatando o ré, ó, ele já identificou a árvore que tem aqui na frente com o sensor dianteiro. Câmera de ré com a linha de guia dinâmica, volante com assistência elétrica. Você consegue ver aqui que a imagem é muito boa, é uma imagem de alta resolução. A gente tem aí a linha de guia dinâmica, até essa tracejada central. Se você tiver que fazer o acoplamento de uma carretinha, ó, olha como fica fácil. E a gente percebe aqui também que o sensor de estacionamento funciona muito bem. Se você quiser, tem a função de zoom. Então aí você consegue ver mais próximo do para-choque ou a imagem normal. Dessa forma, os sistemas de assistência aqui são bem eficientes na hora da manobra. Agora vamos para o nosso teste tachão, para testar isolamento acústico e também o conforto aqui dentro do carro. Lembrando que essa versão com roda aro 19 polegadas deve deixar o carro um pouquinho mais áspero aqui nos tachões, mas vamos ver. E olha, mesmo com uma roda aro 19 polegadas, eu vou dizer para vocês, o isolamento acústico é bom e o conforto também é bom. Já pegamos vários outros carros com rodas menores que você não tem o conforto que você tem nesse carro. Um dos motivos, suspensão traseira totalmente independente, que acaba ajudando e ajudando bastante. Agora vamos aqui para o teste lombada 30 por hora. Claro, a gente sabe que é uma velocidade alta, mas a gente quer ver o limite do carro. Acertando aqui 30, vamos lá. Primeira lombada. E olha, passou com muita facilidade na primeira lombada. Não bateu, não raspou, não chacoalhou muito o carro, não deu fim de curso, nada. Foi bastante fácil. Vamos ver a segunda lombada aqui a 30 por hora, ó. 30 por hora e... também, sem bater, sem raspar, sem demonstrar fragilidade. Como a gente está vendo, Renegade está indo muito bem aqui na prova. Vamos ver o piso desnivelado e a terceira lombada a 30 por hora. Olha como o isolamento acústico é bom. E o carro é confortável aqui dentro. Vamos lá, 30 por hora na terceira. E olha aí, pessoal, não bateu e também não raspou na terceira lombada. Quarta e última lombada, 30 por hora. Vamos ver aí como é que o carro sai. Passa até um pouquinho acima de 30 por hora aqui, ó, 32. Não bateu e não raspou. Moral da história, a gente consegue ver a ótima capacidade que o Renegade tem para esse tipo de situação e obstáculo. Manobra de fim de rua. Já estamos aqui com o carro alinhado com a guia. A gente sabe que o Renegade não é, digamos assim, um modelo exemplar nesse ponto, né? Que ele tem um raio de giro meio grande. Mas vamos lá, parar aqui no nosso ponto de referência. Uma volta de volante, uma volta e um quarto vira tudo. Então vamos até encostar o pneu na guia. E olha, ele até conseguiu virar um pouquinho mais que 90 graus, mas muito pouco. Quando a gente volta o carro para poder desvirar o volante com segurança, ele fica aí nos 90 graus. A direção elétrica é bastante leve, câmera de ré é muito boa, tem uma ótima resolução. E como esperado, a gente vê que ele sai aqui deslocado para a esquerda, né? Então ele usa um espaço grande. A gente já sabe disso de outras épocas do Renegade. Ele não é muito bom de manobra, mas com os sensores de estacionamento, câmera de ré e mais um volante bastante leve, desde que você tenha espaço, vai ser tranquilo. Bom, pessoal, depois da gente já andar um certo tempo aí com o carro, olha só. O celular da esquerda que ficou no para-brisa, a temperatura dele está em 33,9 graus. Detalhe, hoje não é um dia de sol, hoje é um dia nublado.
Entretanto, o celular que ficou no carregador por indução com a ventilação do ar-condicionado, nós temos 28,5 graus. Então a gente está vendo aqui uma diferença expressiva de temperatura entre os dois aparelhos. E se tivesse sol, seria ainda mais. Pois bem, isso aqui pode evitar que o seu celular superaqueça e também pode evitar que a vida útil do seu aparelho diminua. Assim, a gente consegue ver que a solução que a Jeep adotou de ter um carregador por indução com um resfriamento faz toda a diferença. Vamos conferir o nosso consumo de área urbana. Olha só, está marcando ali 6,3 km por litro, mas vamos ver o computador de bordo detalhado. A gente rodou aí 10 km, velocidade média de 20 km por hora, vocês conseguem ver que foi uma velocidade verdadeiramente urbana. Levamos 29 minutos para fazer esse trajeto, ou seja, conseguimos aí uma média, digamos assim, boa em relação ao que o mercado costuma falar aqui desse carro. Lembrando que a gente fez isso com o ar-condicionado ligado. Vamos ver o histórico aqui de consumo, que aí no caso o histórico de consumo está misturado, né? Tem área urbana e tem também área rodoviária. E aí, ó, 227 km rodados, média de 8,1 km, média horária está mais para urbana do que estrada, 31 km por hora, durante 7 horas e 8 minutos. Ou seja, se usar o carro de forma moderada, ele não tem aquele consumo tão elevado que muitos canais estão dizendo que o carro faz 3 km por litro na cidade com etanol. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Renegade e olha só, a gente já vê que o motor está desligado porque tem aí o sistema Start-Stop, que quando você faz paradas rápidas, ele desliga o motor para economizar combustível. Bom, a principal coisa que a gente tem que analisar aqui é a diferença, né, desse carro para a antiga versão que tinha aí motorização diesel, né, que aqui é o câmbio de 9 marchas. Então o que eu posso dizer? O motor T270 em relação ao antigo motor a diesel, pelo menos nessa questão aqui do semi-urbano, do urbano, você não nota muita diferença. Aqui a gente sabe que são 270 Nm, o antigo motor a diesel tinha aí 350 Nm de torque. O câmbio é o automático de 9 marchas para os dois. Mas nessa situação do semi-urbano, eu vou dizer para vocês, é praticamente igual o uso, agora com esse motor turbo em relação ao motor diesel, com a vantagem, menos ruído. Outra coisa interessante aqui, pessoal, a gente tem aqui o seletor de terreno do carro, né? Onde você pode selecionar o piso de baixa aderência, que seria snow, neve, nós não temos praticamente neve no Brasil, e o sand and mud, que é areia e barro, né? Só que aí nesse seletor de terreno, a gente também tem um modo de condução, que no caso aqui seria o modo Sport. Então quando você quer acionar o modo Sport, você dá uma giradinha no botão, ele entra com o carro no modo Sport, e imediatamente você já percebe que o pedal do acelerador fica mais sensível e ele já começa a trabalhar com o giro mais alto das marchas. Então, ó, eu vou colocar aqui no modo alto, olha só o giro como cai. Coloquei no modo Sport, ele já eleva o giro. Então, tudo isso para adequar aí o estilo de condução. E se eu quiser controlar mais o carro, também dá. Atrás do volante você tem aí os pedal shifts, que mesmo na posição drive, a qualquer momento, você pode comandar aí o pedal shift para interagir com as marchas. Então você consegue ver aqui que ele entra instantaneamente e ele entra no modo sequencial. Porém, se você não fizer uma interação por algum tempo aí com o câmbio, aqui mesmo no câmbio você consegue ver que ele volta para a posição drive automaticamente. Caso você queira segurar o carro nessa interação, basta jogar a alavanca do câmbio aqui para o lado esquerdo e aí você vai comandar indefinidamente aí o pedal shift até você voltar a alavanca para o lado direito. No nosso vídeo de agenda, algumas pessoas comentaram e até afirmaram que a relação do câmbio aqui está um pouco diferente. A própria Jeep informou que quando colocou essa motorização T270, ela mexeu na relação final desse câmbio, deixando ele um pouco mais curto em relação à motorização diesel. Faz sentido, né? Tem menos torque do que o diesel, então você encurta a relação. Porém, a impressão que eu também tenho, inclusive alguns internautas disseram, é que no caso aqui, ele está mantendo o giro numa rotação um pouco mais elevada em relação ao motor a diesel. E isso fica um pouquinho perceptível. Para vocês terem uma ideia, eu estou agora aqui numa descida na rodovia a 100 km por hora, você vê que ele está na 8ª marcha. Poderia estar na 9ª, ó. Eu vou comandar manualmente a 9ª. Ele entrou a 9ª, mas você pode ver que ele estava segurando em 8ª marcha. Não sei se isso é uma programação que a Jeep fez ou não,
mas que dá a sensação de que aqui nessa configuração de motor o carro está segurando um pouco mais o giro elevado, isso dá essa sensação. Esse modelo aqui, pessoal, conta aí com o controle de cruzeiro convencional, que é aquele que quando você programa a velocidade ele mantém a velocidade na estrada, porém ele não tem aquele ajuste automático de distância em relação ao carro da frente. E ele também tem aqui o limitador de velocidade. Aqui no caso, eu vou programar 110 km por hora, que é o trecho que nós estamos aqui na rodovia de velocidade máxima. Só que agora eu vou acelerar até aí os 110, vamos lá? Sem dar kickdown, né? A gente quer acelerar, mas não vai dar o kickdown. Vocês percebem que o carro está chegando na velocidade máxima que eu programei, mas olha que curioso. Ele está mantendo ali o giro da marcha relativamente elevado. Ele está segurando o carro em sexta marcha. E a gente sabe que tem marcha para cima. Então, ó, se eu comandar manualmente, olha aí, ele vai para a sétima, vai para a oitava, ele aceita até nona. O que eu quero dizer com isso? Imagine você que tem um limitador de velocidade, mas se ele mantém o giro elevado, isso certamente vai aumentar aí o consumo de combustível. Não sei se é alguma coisa com essa unidade que nós estamos testando, ou se a Jeep fez alguma coisa aqui que está mantendo esse giro mais elevado. Mas o fato é que o giro elevado aumenta o consumo de combustível quando você usa o limitador de velocidade. Uma das coisas que a gente tem aqui agora é o alerta de colisão frontal com a frenagem de emergência, que usa a câmera instalada ali no para-brisa para funcionar. Bom, vamos aproveitar em relação ao carro aí da frente, vamos acelerar. Como vocês viram, deu o alerta e fez o pré-condicionamento dos freios no intuito de evitar ou mitigar a colisão. Além do alerta de colisão frontal, tem um sistema de permanência de faixa. A gente tem aqui na tela virtual, no display virtual, um menu dedicado a esse assistente que mostra aí o funcionamento e um botão aqui no console para você ligar e desligar esse assistente. Com o assistente ligado, o que ele vai fazer aqui? Ele vai entender as faixas de rolamento e quando ele estiver funcionando, ele coloca ali o carrinho verde. No momento em que você começa a sair da faixa, olha o que acontece. Ele muda o carrinho para laranja e atua sobre o volante para trazer o carro para o centro da faixa. Porém, se ele perceber que você não está com a mão no volante, o que vai acontecer? Ele vai dar esse alerta justamente para você retomar a condição de direção. Afinal de contas, isso aqui é apenas um assistente e não uma direção autônoma. Dica importante, você que quer economizar combustível aqui nesse carro, pessoal, além do painel aqui do conta-giros, você tem mais um menu aqui, usando o botão do volante, você consegue mudar para esse, que é o econômetro. E o econômetro mostra exatamente como está sendo o seu consumo naquele instante. Então, se você está com o pé mais aliviado, ele fica mais verde, significa que o carro está sendo mais econômico. Se você acelera, olha só, ele vai mudando ali a faixa mais para o lado esquerdo, indicando um consumo maior. Então, se você conseguir ficar sempre de olho nesse econômetro, certamente você vai conseguir médias de consumo bem melhores do que aquelas declaradas, por exemplo, pelo Inmetro. Aqui a gente também tem um painel que mostra o histórico de consumo pelo ciclo de chave do carro, ou seja, você andou com o carro, desligou, ele armazenou aquele histórico de consumo. Para você acessar isso é fácil, botão aqui do volante para baixo, e aí você já consegue ter aqui junto do computador de bordo esse gráfico que mostra o histórico. E o que a gente pode ver aqui? Vocês podem ver que a pior passagem que a gente teve foi aquela de 5 km por litro, inclusive quando a gente estava testando o carro em modo urbano. As demais passagens, elas estão variando ali um pouquinho, mas a gente consegue ver que a média real desse carro, usando de forma moderada, olha só, 8,6 km por litro. Vamos lá para o nosso teste de retomada de velocidade. Inclusive, a gente tem esse painelzinho aqui de performance que é bem mais bonito no carro, né? Acaba sendo interessante porque ele tem indicador de força G, turbo e outras coisas. Mas vamos lá. Vamos reduzir aqui para a velocidade padrão que a gente faz 60 por hora e vamos acelerar tudo. A gente vê que o câmbio é rápido na resposta. Olha ali o indicador de potência, né, em 100%. A gente consegue ganhar a velocidade rapidamente aqui. E olha só, pessoal, já chegamos aí aos 120. Então a gente pode dizer que agora o Renegade com esse motor T270
ele é ágil. No teste de 0 a 100 faremos 2 passagens. A primeira, ar-condicionado ligado numa condição normal de uso do carro, modo automático de condução, mas a largada estolada. Vamos lá? Estolando e saindo. Conseguimos aí o 0 a 100 em 10,15 segundos. Agora a passagem em modo esporte, com o ar-condicionado desligado, também com a largadinha estolada. Vamos lá? Estolando e saindo. E olha, diminuiu pouco, mas diminuiu. Fizemos aqui em 10,01 segundos. Agora vamos aproveitar para testar um pouquinho aqui na terra o Renegade 4x4, né? Afinal de contas, esse é exatamente o tipo de caminho onde você vai conseguir fazer um uso melhor da tração 4x4 sob demanda. Não choveu, então o piso está seco. Eu vou dizer para vocês, qualquer carro 4x2 passaria aqui. Mas qual é a vantagem do 4x4? Bom, como ele é automático, mesmo que você não use aqui o seletor de terreno no modo Sand and Mud, que você deixe ele no modo automático, num carro 4x2, se você, por exemplo, fizesse uma aceleração mais brusca nesse tipo de piso, ele provavelmente distracionaria a roda dianteira e aí entraria aí o programa de estabilidade justamente para limitar a tração das rodas dianteiras e o carro não patinar tanto. Aqui, olha só o que acontece. Eu vou acelerar com força aqui na terra. Vamos lá, pisando tudo? Aí. Você percebe que o conjunto funciona melhor, porque ele já acopla o eixo traseiro e te dá muito mais tração nessa situação. Então, se tivesse molhado o piso, provavelmente você escorregaria mais, mas nesse carro não, justamente por conta da tração sob demanda automática. Então, esse tipo de tração que você encontra aqui no Renegade é ideal para pisos de terra, pisos, digamos assim, mais escorregadios, como terra molhada, ou até mesmo um pouco de barro. Mas essa configuração S não é necessariamente a mais indicada para você fazer o 4x4 radical. Uma situação onde a tração também faz diferença é, por exemplo, numa subida dessas de terra. Por quê? Se você parar no meio da subida e precisar sair com o carro, ele pode distracionar. Mas aqui com a tração automática, olha só, parei o carro, que tem um auxílio de partida em rampa e vou pisar tudo. Olha como ele sai numa boa. Por quê? Ele já conecta o eixo traseiro. Então, a grande maioria daquelas situações cotidianas, né, que você pode enfrentar, uma estrada de terra como essa, ou uma estrada de terra como essa molhada, um acesso de fazenda, um gramado molhado, ou seja, essas situações onde um carro 4x2 provavelmente tem muita chance de atolar, você não vai ter esse problema com o Renegade 4x4 aqui na versão S. E ainda que o pneu que nós temos aqui, né, esse conjunto de roda e pneu, aro 19 polegadas, com pneu de perfil baixo, não seja o mais adequado para o tipo de situação de 4x4, o carro tem uma boa altura em relação ao solo. Então você não vai ter o problema aí de ficar batendo o para-choque na frente, atrás, raspando o meio do carro, porque ele tem aí uma boa altura. E o diferencial, a suspensão traseira totalmente independente, que isso também acrescenta conforto. Então, essa configuração não vai te deixar na mão na grande maioria das situações onde um carro 4x2 poderia te deixar na mão, mas ao mesmo tempo vai ter uma boa estabilidade na estrada por conta do pneu ser aí um perfil mais baixo e também um pneu mais largo. O pessoal também sempre pergunta, o que é esse botãozinho aqui, né? 4x4 Low. Quando a gente aperta ele acende aqui o LED indicando que ele está no 4x4 Low e o 4x4 Lock. Pessoal, isso aqui é mais um comando lógico, tá? Não é mecânico. Então, ele informa o carro que é para manter permanentemente o eixo traseiro conectado, e o 4x4 Low, quando você acelera o carro, você vai perceber que ele mantém o carro nas marchas mais baixas, né? Então ele segura o carro em situações de marcha mais baixa.
Ou seja, é uma programação lógica que acaba ajudando no momento em que você tem que enfrentar, por exemplo, um atoleiro um pouquinho mais difícil. Também fizemos aqui o levantamento do seguro da versão aqui do Renegade S. Sempre lembrando que o seguro é o valor que você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre da pessoa que contrata em relação ao carro. Portanto, se muda o perfil do utilizador de quem está contratando o seguro, o valor também muda. Mas olha só, a Multiclass fez aqui a simulação com um cliente típico desse carro. E a melhor condição que a gente encontrou foi a seguinte: preço de seguro R$ 4.800 e a franquia reduzida de R$ 4.200. Considerando a faixa de preço do carro, nada mal. Também fizemos um levantamento aí das revisões obrigatórias de fábrica. Só que aqui um detalhe muito importante, porque este carro aqui, as revisões são solicitadas de 12 em 12 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano que ocorrer primeiro. Eu estou destacando isso porque todos os concorrentes desse carro, as revisões são de 10 em 10. Então aqui, da primeira à quinta revisão, é que você tem 60 mil quilômetros. E olha só, somando as 5 primeiras revisões, o valor é de R$ 4.626. Vamos combinar que aqui a Jeep acertou muito bem em esticar um pouquinho mais o prazo da revisão. Mas antes das nossas considerações finais, é muito importante saber o preço. Pois bem, esse Renegade aqui, que é a série S, com o teto solar, em abril de 2022 tem o preço público sugerido de R$ 177.823. Mas e aí, qual é o veredito que a gente chega aqui a respeito do novo Renegade com essa motorização Turboflex? Bom, de cara a gente tem que olhar isso em perspectiva, olhando para os concorrentes diretos. E aí, a gente sabe que o Renegade acaba sendo mais caro do que os outros concorrentes. Mas olha só, esse aqui é o único da categoria a oferecer tração 4x4. Também um dos pouquíssimos a oferecer simultaneamente freio a disco nas 4 rodas com suspensão traseira totalmente independente. E a gente viu aqui que tem várias tecnologias, inclusive agora de assistência à condução. E tudo isso acaba tendo o seu preço. Bom, pessoal, especificamente sobre a substituição do motor a diesel por esse motor Turboflex, o que eu posso dizer? No uso de cidade, no uso semiurbano, no uso rodoviário e até mesmo no 4x4 Lite, a gente não nota tanta diferença assim. O que a gente percebe é que aqui nós temos um motor mais silencioso. Evidentemente que o diesel seria um pouco mais econômico, mas aí é aquela questão do posicionamento, ou é diesel ou é Turboflex. Entretanto, fica aquela observação, mas será que o motor sempre substitui o motor turbodiesel? Para isso, a gente teria que fazer um teste de 4x4 mais compreensivo e nesse caso teríamos que usar a versão Trailhawk, que tem essa aplicação do 4x4, para a gente dizer se esse motor realmente dá conta da substituição do diesel. Mas para esse uso mais light, eu vou dizer, não tem nada que a gente possa falar contra o motor, porque o desempenho é muito bom. Um único ponto que eu vou ter que consultar a Jeep para entender melhor é justamente essa questão aí do câmbio de 9 marchas ficar com um giro mais elevado em algumas situações em relação ao motor turbodiesel. A gente não sabe se isso foi uma configuração desse carro ou se é apenas essa unidade que está passando por esse problema, porque esse giro mais alto efetivamente acaba consumindo. E cá entre nós, considerando esse câmbio de 9 marchas, eu particularmente esperava uma economia de combustível maior. Em todo caso, eu vou consultar a Jeep e trago essa resposta para vocês aí numa próxima avaliação do Jeep Renegade. E vai aí uma dica, gostou aqui do Jeep Renegade na versão S? Então faz o seguinte, dá uma passadinha na concessionária Jeep Bicudo na cidade de Itu. Garanto para vocês, não só um ótimo atendimento, mas também um melhor negócio no Jeep Renegade e toda a linha Jeep 0km. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo e se gostaram e aprovaram o nosso trabalho, por favor, deixa aí o like. Assim a gente sabe que estamos atendendo às suas expectativas. E se vocês não se inscreveram, por favor, se inscrevam. Afinal de contas, vídeos detalhados assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.